Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo muito importante. Novamente pedi o apoio de vocês, por isso que vocês estão sempre assistindo, por isso que eu estou recebendo livros. E o vídeo de hoje então é o Clube de Livros Calhamaço, certo? Porque eles mandaram pra gente aqui no outro mês, vou mostrar aqui rapidamente, que já temos a resenha. O Verão, que é uma Teve os Olhos Verdes, gostei muito da leitura, tinha os dados dele vai estar aqui no card, né, para vocês assistirem, e na descrição, essa outra resenha aqui. Vou fazer mais alguns comentários do Clube de Livros, porque a gente recebeu, apresentar os dados para vocês aqui, para conhecer. Então, esse vai ter a outra resenha deste outro aqui. E agora que eu estou pensando no roteiro, eu gostei um pouco mais do Diário do Paroco de uma Aldeia, Jorge Bernanos. Eu já tinha lido um outro livro dele, eu não tinha gostado muito, mas esse aqui eu já gostei um pouco mais. Só que assim, eu acho que é mais, assim, faço umas 4 estrelas, mas com certeza esse aqui mais de 4 estrelas. E o vídeo de hoje, que é o Ludmilla aqui, o Meninas, que é um livro de contos, muito interessante, gostei muito. Vou fazer as informações deles aqui também, mostrar a edição, fazer uns breves comentários aqui. Não vai dar pra falar muita coisa, porque não é curto, senão vou estragar a surpresa dos contos, mas vou apresentar, já adianto pra vocês que eu gostei. Se não for 5, é muito perto de 5 estrelas, gostei muito, fiquei muito surpreso. Então, como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição, e quando você chega no site, compra o livro ou outras coisas, também qualquer outro produto, lá no site você está ajudando o canal, tem o botão de menos, as redes sociais aqui do canal. E vou pedir para você fazer qualquer comentário aqui, porque além de você ativar o sininho, é importante fazer qualquer comentário para o YouTube entender e você receber, além de ele vai espalhar os vídeos, e você vai receber, é mais provável que você receba os vídeos também, então é muito importante a sua participação. Mas claro, quero a sua opinião, se você gostou ou não gostou. Outra sugestão de livros também é muito importante a sua participação. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas e autores. E quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, então antes de mostrar a edição e fazer os breves comentários, só terminar de passar o serviço então. O Clube de Livros Calhamaço então é um clube de assinaturas que te entrega todo mês uma caixa com um livro surpresa. Assinando o Calhamaço, você recebe as obras menos óbvias de vozes importantes da literatura. Livros que talvez não chegassem até você de outra maneira. Isso é verdade, é bem diverso, eu conheço o pessoal que escolhe. Na verdade eu conheço até o dono, e foi com ele que eu conversei, então realmente ele conhece muito. Nossa, a gente fica várias horas conversando, e realmente eu fiquei muito surpreso com as escolhas, porque sim, são bem diferentes, mas todos eu gostei muito, certo? Até fiquei surpreso porque o outro livro do Bernanos eu não tinha gostado quase nada, até preciso reler para fazer mais alguns comentários, mas esse aqui eu já gostei um pouco mais, então talvez eu tivesse começado com o livro errado, né, do autor. Mas enfim, o importante é que esses dois aqui eu gostei muito. Então a verdadeira obra literária é uma obra de arte, nela buscamos mais do que informações, uma experiência. Sim, realmente foi uma experiência muito interessante. Então o que eles preparam para vocês o clube? Um encontro com um bom texto, uma bela leitura, um livro de até 300 páginas, para que você possa ler em um mês e que vai te marcar por toda a vida. A qualidade literária é a linha mestra de nossa curadoria. Isso é verdade, como eu comentei, né? Converso sempre com eles lá, e realmente conhece muitos títulos, e eu leio bastante. Você leu esse? Eu sei esse, li o dessa tal editora. E como eu falei, então vai estar aqui na descrição os dados das redes sociais para vocês conhecerem os outros livros que eles já publicaram, para vocês conhecerem um pouco mais. Muito bem, então agora podemos ir à obra rapidamente aqui. Então é um tamanho menor, eu já gosto mais desse tamanho. Editora 34, a editora 34 normalmente tem livros muito bons, certo? A parte de escolha das informações, que tem algumas informações no começo e no final. Aqui página amarela, que brilha menos, tamanho da letra muito bom. E aqui nós temos, acho que são 6 contos, que acho que não vou conseguir fazer comentário de todos. Eles conversam entre si. Tem um pós-fácil, eu vou ler algumas informações do pós-fácil para a gente entender a autora. Então a autora, ela ganhou prêmios, ela escreve sobre a Rússia. Os contos, não que sejam adultos, mas eles têm itens que seriam mais interessantes adultos lerem, né? Por exemplo, não conseguiria passar do sexto ao nono. O ensino médio conseguiria ler com tranquilidade. É uma velocidade muito interessante. O primeiro conto eu não gostei muito, mas assim, eu li e falei, isso aqui está muito bem escrito, eu gostei. Mas a forma que ela escreveu, as coisas que ela colocou lá, eu vi, nossa, que coisa da Rússia, coisas muito regionais, que nem a gente lê os livros dos autores do Nordeste pra gente conhecer aqui na literatura brasileira. Aí eu falei, ok, não foi ruim, mas não foi legal.
vamos ver o que vai acontecer. Foi só o primeiro, mas eu senti que escreve muito bem. Aí, os outros, nossa, aí foi muito, muito bom. As reflexões que a gente tem com os personagens. As personagens são crianças, então é uma outra perspectiva. Outras coisas teóricas, se quisesse fazer coisas assim, intelectuais, fazer várias viagens, textos muito acadêmicos, eu conseguiria possibilidades diferentes do que eu vejo em outros autores. E reflexões sobre a vida, o que acontece, muitas coisas regionais, mas assim, não que estraga a leitura. Você lê e gosta muito, que nem, por exemplo, o 15, da Raquel de Queiroz, que tem na playlist de literatura brasileira, aqui no card na descrição vou colocar, que eu gostei muito, e na verdade tem até mais itens do que alguns outros que a gente lê, que foi eu comentei na resenha, fica o convite para você olhar. Então, um pouco mais sobre a autora, aí eu vou na biografia, porque aqui no final, no pós-fácil, do Danilo Ora. Ele comentou aqui, né? Então a autora é uma das maiores escritoras do nosso tempo, seus livros são apreciados em todo o mundo, ok? A autora vem de uma família de intelectuais moscovitas, neta de judeus que sentiram o gosto da intolerância das campanhas antissemitas, ok? Tem isso no livro mesmo. E ela tem vários livros de contos, livros de outras histórias. Eu gostei muito, vou ver se eu consigo ler mais livros que ela escreveu. Fala muito aqui, então, que é comparado com os autores clássicos da Rússia. Temos a playlist de russos aqui no canal também. Fala um pouco da história de vida dela, por que ela decidiu escrever, ela escreveu um pouco mais tarde. Aquele item que eu comento em vários vídeos, dessa intensidade da história de vida do autor se refletir no livro. Isso aqui acontece também com bastante intensidade. Ela impressiona, né? Que ela ganhou vários prêmios, foi melhorando a questão dos livros. E ele compara aqui com outros autores, né, todos os mais top dos russos. Então, os contos de Meninas, que é o nome do livro aqui, deste livro, trazem também um ponto de vista diverso ao tratar de um tema relativamente bem explorado na literatura russa. As memórias de infância como cenário íntimo da grande história. Segundo a autora, este livro foi escrito depois de eu perceber que na literatura russa existe um bom número de livros que tratam da infância de meninos e pouquíssimo que tratam da infância de meninas. Beleza? Então basicamente é isso. São a história de várias meninas e as histórias conversam entre si. E ela tem uma outra técnica aqui, que o autor aqui no final, ele expõe um pouco dessa parte teórica, digamos assim, que pode ser um pouco que ela fez, de propósito ou não, podemos discutir isso mais à frente, que é assim, parece que é o mesmo mundo, o mesmo período, né? Digamos assim, todo mundo ele parece que eles se conhecem, mas na verdade não se conhecem, é o mesmo mundo compartilhado, assim, é muito interessante essa ideia que ela conseguiu construir e agrupou nesse livro de contos aqui. Então eu já falei um pouco da biografia, já falei um pouco do conto 1. Então o conto 1 foi esses meus comentários, né? Foi o que eu menos gostei, mas eu gostei da leitura, mas eu falei, acho que não tive tanta reflexão assim. E aí, os outros dois, os próximos contos, então voltando aqui, eu acho que eu vou falar um pouco diferente, porque eu fiz anotações de grande intensidade, me marcou muito, só que como eu falei, algumas coisas são de adulto, então eu acho que o YouTube não vai gostar de eu falar e também vou acabar contando a história pra você, porque o livro não é muito longo, ele tem 150 páginas, então cada conto dá pra você ler num dia só, com tranquilidade. E aí eu fui marcando as cenas, então tem as cenas ou culturais, ou históricas, ou do modo de vida da autora, que a visão da autora aparece no personagem, ou do próprio personagem, porque assim, você dá vida pro personagem, então todas as coisas que ele pensa, como se fosse uma pessoa mesmo. Então eu fui marcando essas cenas, digamos, polêmicas, que poderiam ser discutidas, itens teóricos. Por exemplo, tem uma página aqui que tem o médico, não vou contar qual dos contos. Aí chega o médico, e aí eu reparei assim, marquei aqui, ó, ritual do médico. Então, quando ela escreveu, mostrou assim, o ritual, assim, as etapas que o médico, sei lá, algumas décadas atrás, chegava na casa, tinha uma relação diferente. Eu li isso em outros livros, digamos assim, antigos da literatura brasileira, e vi em filmes, a gente viu isso. Mas foi nesta cena que eu reparei que isso aqui era um ritual, podia ser um símbolo, aí eu marquei. Tem outros grupos sociais, por exemplo aqui, ó, ciganos, isso vai ser refletido na história, aí tanto a história da Rússia, a história da autora, a gente poderia resgatar, certo, nessas cenas com preconceitos, cenas com reflexão. É diferente dos itens que eu discuti, a intensidade dos sentimentos dos personagens é muito grande, mas é diferente desse outro aqui, do Verão Olhos Verdes aqui, porque aqui não sei se é exatamente um fluxo de consciência, mas eu discuti isso na resenha, então eu envio o convite para você olhar.
Então os livros, eles são diferentes, mas essa experiência da leitura foi muito intensa. Ela citou aqui uma outra página, o Robinson Crusoe, aí eu marquei porque a gente tem resenha também, e é um dos meus livros favoritos. Eu não vou poder contar aqui o que acontece na história, mas uma das personagens está lendo, e aí combina na cena as coisas que eu discuti na resenha. É um livro assim, muito intenso também, é muito mais infantil, mas ele tem muitas coisas da vida, do universo, da condição humana. E como é muito simples, talvez por isso que muitas pessoas não gostam intelectuais de citar, porque às vezes o livro é muito simples, todo mundo percebe muita coisa e eles não gostam. Eu tenho um pouco dessa impressão também. Citou alguns outros autores também. Citou os intelectuais, temos alguns livros sobre os intelectuais também, quero ampliar essa playlist. Quase tudo que eu marquei é um nível máximo assim, de marcação, como assim, eu preciso resgatar esta página e discutir esta página de um jeito teórico. Então, são histórias de meninas, elas de crianças, elas estão brincando, acontece coisas na vida dela, da família, a gente vê pai, mãe, coisas culturais, tem uma velocidade muito interessante, você se importa com os personagens, você entende todo o contexto, mesmo sendo curto, as histórias realmente curtas, tem aspectos da educação, da história da Rússia, então eu tenho algumas informações da história da Rússia, e aí conforme eu fui lendo, eu fui verificando essa ideia também. Tem mais livros russos que eu assisti algumas resenhas, algumas palestras, mas eu não li ainda, e falta ler alguns livros teóricos para complementar. Então aparece aqui quando uma pessoa cita, ou a leitura, ou parece fala, acho que esta página conversa com esse outro livro russo aqui que eu já li ou eu pretendo ler, aí eu deixei marcado aqui, eu iria fazer. Quer dizer o quê? Tem um critério de diversão muito grande, tem esses avisos que eu falei, né, que pode ser a temática, algumas coisas da temática, e tem todo esse critério muito grande da teoria, então dá para você agradar todos os públicos. Fiquei muito surpreso também. Achei aqui uma página que resume o que eu percebi. Eu gostei muito do pós-fácil, porque é um pós-fácil de um nível bem interessante, está bem alinhado do que acontece com o livro. Eu até marquei aqui, que é a minha resenha do Sociedade Ingovernável, que é um livro de política com economia, vou colocar aqui no card de descrição também. A introdução conversa com a do livro, eu digo, a apresentação do livro é totalmente diferente a intensidade do que acontece no livro. Foi uma coisa que eu percebi, eu comentei na resenha, e aqui não, encaixa certinho. E por exemplo, aqui, na 157, o conjunto da obra da autora impressiona por sua variedade, porque ele comenta aqui os vários livros que ela escreveu, acho que são o quê? Então são 7 livros, e ele fez uma breve apresentação de todos os livros aqui no final. Você pode até, agora eu não lembro se, acho que é melhor você ler os contos depois ler o pós-fácil, pode ser que ele conte alguma coisa da história. Mas enfim, vamos lá. Cada livro tem sua fisionomia própria, seus personagens, por suas trajetórias únicas. O ativismo político da autora tem como alicerce a tolerância e respeito a todo tipo de diversidade. Eu não senti muita coisa política. Tem itens políticos, porque a história da Rússia é muito intenso isso, mas é diferente dessa discussão ideológica, política que a gente está tendo hoje aqui no Brasil, por exemplo. Foi a minha impressão inicial com a leitura, né? Então ela continua aqui, em sua obra literária, figuram pessoas diferentes espectros do grande mosaico étnico que é a sociedade russa. Verdade. Constantemente deixada de fora da literatura. Feita por russos e também pessoas com diferentes sexualidades, diferenças físicas e mentais. Todo tipo de pessoa. Beleza, realmente tem todos esses itens mesmo. Então é isso, chegou até aqui, muito obrigado, seja de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição, botão de membros, tem as redes sociais aqui no canal. Novamente convidar você a participar dos comentários por YouTube, entender melhor, né, o que você quer assistir, tem o sininho também, faça qualquer comentário, mas claro, quero saber sua opinião, sua participação, ela é muito importante. E tem os contatos aqui do Clube de Livros Calhamaço aqui, como eu comentei no vídeo, então fica o convite para você conhecer o trabalho deles também.